Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vai tudo bem com os irmãos? Diga glória a Deus. Livro Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 23. Glória a Jesus. Você que trouxe a sua Bíblia, abra ela aí para não perder o costume. Glória a Jesus. Quem encontrou, diga amém. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande, que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhe: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui esta noite para falar da Tua palavra. E a Tua palavra, Senhor, que venha ecoar aos corações dos ouvintes aqui esta noite, os irmãos em Cristo Jesus. Não sabemos a forma que alguém entrou, mas o Teu Espírito que testifica em mim, na mesma pessoa que está aqui esta noite, fala aos corações. Que o Senhor possa curar, que o Senhor possa salvar, que o Senhor possa libertar. Pai, nesta noite eu te peço que eu diminua e que o Senhor cresça, e que a Tua presença seja notória, e que o Senhor possa falar. Pai, alguém que entrou aqui esta noite, que o Senhor fale de forma especial, porque nós estamos aqui para ouvir a Tua palavra, porque a Tua palavra que transforma, porque a Tua palavra que modifica a vida daquele pecador. E que nesta noite esta palavra fale ao coração, papai. É o que eu te peço no nome de Jesus, amém. Podem vos assentar. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero aqui externar gratidão às irmãs, ao qual confiaram trazer a palavra, nos dar esta oportunidade. Prometo aos irmãos que não irei me alongar muito nas minhas palavras, serei sucinto nas palavras, mas que o Espírito venha falar a vocês, a confiabilidade do pastor. Agradecer a toda a igreja que se faz presente aqui esta noite. Que o Senhor venha falar aos corações de nós. Quando eu recebi a oportunidade, Deus falou comigo: confia no Deus que servimos. Confiar no Deus que nós servimos. Será se nós confiamos no Deus que nós servimos? Porque a Bíblia vai nos falar no Evangelho de Mateus, nesta passagem, louvado seja o nome do Senhor, a respeito dos discípulos. Mas, observando aqui, nos dias de hoje, nós que somos servos do Senhor, que somos aqueles que estamos aqui para fazer a diferença, fomos chamados e escolhidos. Será se realmente você confia no Deus que você serve? Porque olhando o texto, a Bíblia vai nos dizer que quando Jesus ele entra no barco, a Bíblia diz que os discípulos o seguiram. A Bíblia diz que os discípulos o seguiram. Neste momento, observando a palavra de Deus, Jesus não falou vem,
mas eles os seguiram. Se quando nós aceitamos Jesus, estamos seguindo a Ele nesta caminhada, nós devemos confiar na promessa que Ele nos fez. Se os discípulos que andavam com Jesus, se eles conheciam a Jesus, eles deveriam acreditar naquele Deus poderoso, a qual estava entrando no barco. Será se você, louvado seja o nome do Senhor, está com Jesus do lado do seu barco? Porque quando Jesus ele está no barco, a tempestade ela pode chegar, a escassez ela pode chegar, aleluia, as tribulações, as dificuldades nas nossas vidas. Mas nós, como servimos a um Deus que nunca irá nos desamparar, louvado seja o nome do Senhor, nós devemos entender que Jesus, quando está no barco ali, e quando os seus discípulos estão entrando para o seguir, nós devemos aprender que diante da caminhada vai aparecer dificuldades, vai aparecer situações a qual nós estamos aqui observando no texto, aonde os discípulos falaram: Jesus está dormindo. Será se Jesus nos abandonou? Será se diante da caminhada da nossa fé, talvez você tenha dito para consigo: Senhor, o Senhor me abandonou? Será se o Senhor não está me ouvindo mais? Essa tempestade que está assolando na minha casa, ela não vai mais passar. Essa escassez que tanto está passando aqui, eu não consigo mais se livrar dela. Esta enfermidade que está na minha vida, será se eu irei percorrer os meus dias terreno com ela até o fim? Mas o Deus que nós servimos é um Deus que tudo pode. Será se você pode glorificar a Deus, porque você está aqui esta noite? Louvado seja o nome do Senhor. Será se você pode glorificar a Ele pelo privilégio que você está aqui esta noite? Porque o barco ele não vai afundar, porque o barco ele não vai a pique, porque a Bíblia diz que o vento e a tempestade que estava chegando estava deixando o barco quase a pique, e os discípulos estavam desesperados, eles estavam assustados diante da situação. Talvez a situação que chegou aonde você está passando seja uma situação que você se pergunta: aonde está o Deus que eu sirvo? Aonde está Jesus de Nazaré? Ele está no barco. Você pode não estar vendo ele fisicamente, mas espiritualmente Jesus está no barco. Ele está cuidando da navegação, ele está cuidando dos mínimos detalhes. Ele está dizendo: eu estou na situação, eu não desisto desta causa, eu não desisto da sua família, eu não desisto de você. Você pode até pensar em desistir, você pode até pensar em falar: eu não sirvo mais para Jesus, já deu, mas Ele está dizendo esta noite: não acabou a promessa, não deixe de acreditar, porque eu estou aqui cuidando de você, diante de toda a situação, diante de todos os problemas. Porque quando nós servimos a Deus,
Às vezes nós pensamos que são só coisas boas. Mas quando Jesus chamou os seus discípulos, Jesus falou para Mateus: sai daí e me segue. Deixa o teu trabalho. Quando chamou Pedro, larga as redes, porque você não vai mais pescar peixe, vai pescar homens. E no Evangelho de Mateus diz que Pedro fala assim: Senhor, mas nós deixamos as nossas famílias, as nossas casas, por amor de Ti, para Te servir. E Ele diz: deixaram, mas a recompensa que espera vocês não é algo terreno. O que nós estamos enfrentando aqui, o que nós estamos suportando aqui, não é algo terreno que vamos ganhar. A Bíblia diz em Coríntios que aquilo que nós não vimos aqui na terra, aquilo que nós não ouvimos aqui, é o que está nos preparados. Nós vamos receber algo diferente. Pode ser que você está pensando em desistir, mas nesta noite eu quero dizer para você, aleluia, Jesus entrou no barco. Ele estava dormindo, mas ele não estava preocupado com a situação, porque estava na palma da sua mão, porque estava sob a sua autoridade da sua palavra. Porque quando Jesus fala basta, vai passar, vai passar. Às vezes nós nos encontramos desta forma, estamos aqui, mas aí vai a pergunta que eu quero indagar aos irmãos, a você que está aqui esta noite, diante da tempestade, diante da circunstância, para onde você vai? Para onde você recorre? Aonde você vai buscar recurso? Porque tem muitas pessoas que estão indo buscar recursos nos lugares errados, com as pessoas erradas. Porque eu aprendo aqui nesta passagem que a Bíblia diz que os discípulos foram aonde? Foram procurar quem? Jesus. Jesus. Porque tem muitas pessoas que servem a Deus, mas no momento da dificuldade, em vez de vir procurar a Ele, eles querem abandonar o barco, eles querem deixar Jesus. Pode chegar qualquer coisinha que ele já fica esmurecido, ele já fica fraco, ele já não quer vir mais para a igreja. Mas deixa eu falar para você aqui esta noite, que quando Jesus está no barco, a tempestade ela chega, mas no momento que Jesus der a voz, ele vai falar: tempestade, agora é bonança. A Bíblia nos diz que os seus discípulos chegaram até ele, porque os seus discípulos estavam com medo. Já teve vez, eu me lembro, que eu estava passando por um momento difícil na minha vida. Eu chegava no meu quarto, me ajoelhava, começava a orar, me debruçava na presença de Deus. Mas parece que nós somos falhos. E eu pensava: Senhor não está me ouvindo. Então eu pegava e me deitava no chão e começava a chorar: Senhor. E perguntava a Deus: Senhor, aonde tu estás? Que não estás ouvindo a oração do teu servo. Eu indagava a Deus. Mas o Espírito Santo de Deus me fez lembrar que Ele não me abandona.
Ele quer que nós clamamos a Ele, nos ajoelhamos diante da sua face e buscamos a Ele de todo o nosso coração. O salmista fala: entrega o Senhor o teu caminho e Ele tudo fará. Mas nós somos seres humanos, queremos tudo da nossa maneira. Nós somos aquelas pessoas, nos dias atuais, com as tecnologias, deixamos de lado Jesus e queremos as coisas muito rápido. E acabamos de esquecer que tudo é no seu tempo. Porque quando os discípulos estão entrando no barco, Jesus se retira. Seus discípulos poderiam enfrentar aquela situação, porque eles conviveram com Jesus, estavam convivendo com Ele. Eles poderiam profetizar, poderiam falar: Senhor, no teu nome aquieta-te vento, aquieta-te mar, tempestade. Mas nos dias atuais, nós estamos com este medo, com esta falha, porque nós queremos simplesmente nos afastar do dono da promessa. Porque quando eu observo o texto, ele diz: os despertaram dizendo: Senhor, salva-nos. Será se o seu grito de socorro está sendo na direção certa? Porque os discípulos, eles queriam abandonar o barco, eles poderiam pular do barco, mas eles foram aonde? Aonde? Jesus. Eles recorreram aonde? Jesus. Eles foram aonde? A Jesus. Eles recorreram aonde? A Jesus de Nazaré. Nós queremos recorrer em qual situação? Em qual momento? Em qual dado da partida que nós estamos enfrentando? E disse-lhe Jesus: por que temeis, homens de pequena fé? Porque diante da situação que nós enfrentamos, estamos enfrentando ou passando por ela, parece que a fé sumiu, acabou. Jesus estava dizendo para os seus discípulos: aonde está a sua fé? Aonde está a sua fé? Porque a Bíblia diz que a nossa fé move montanhas. Se nós cremos no Deus que nós servimos, no Deus vivo, a nossa fé, ela pode curar, ela pode salvar, ela pode libertar. Mas eles recorreram a Jesus e Jesus falou: por que temeis, homens de pequena fé? Aonde iremos recorrer? A quem procurar? A Jesus. Os discípulos nos ensinam uma coisa importante: que o barco, ele não vai naufragar. Não precisa você pular do barco. Não precisa você deixar o seu barco. Não precisa você mudar de endereço. Não precisa mudar de bairro, nem de cidade. Porque Deus, Ele está aqui, neste momento. Ele está onde você mora, em qualquer lugar do nosso país. E não precisa você mudar de igreja, não precisa você deixar a sua igreja, porque a situação que você está carregando, está sofrendo, é aqui nos pés do Senhor,
é aqui com Ele, entregando diante dEle, é clamando a Ele, é apresentando a Ele, porque é Ele que nos dá salvação, é Ele que nos dá direção. Talvez você ainda não tenha salvação, mas Ele disse: salva-nos, salva-nos. Com a permissão do pastor, a igreja pode ficar de pé. Eu não sei a forma que você entrou aqui esta noite, mas o Deus que eu sirvo, Ele conhece. Eu quero que você neste momento coloque a mão no seu coração, apresenta a situação que você está enfrentando. Entenda que você tem um Deus que cuida de você diante da dificuldade e dessa tempestade. Basta você crer. Pai, o Senhor nos trouxe aqui esta noite para falar a Tua palavra. Não precisamos, Pai, falar aquilo que não está diante da Tua vontade, porque tem que ser a Tua vontade, a Tua vontade prevalece. Pai, que o Senhor venha curar, libertar, salvar aquelas pessoas que estão aqui esta noite. O Senhor conhece o coração e sonda de cada pessoa, cada irmão. É no nome de Jesus, Pai. Eu apresento a Ti a vida de cada pessoa que está aqui, e que o Senhor venha curar, seja qual tipo de doença, enfermidade e a dificuldade que ela esteja passando. Eu, no nome de Jesus, profetizo esta noite que haverá milagres na sua família, que haverá salvação, que haverá milagres em nome de Jesus. Em nome de Jesus, se você crê, diga amém. Glória a Jesus, eu agradeço.